Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos ao segundo bimestre e eu vou fazer aqui um videozinho sobre o assunto que foi falado essa semana. No primeiro bimestre a gente estava falando sobre o componente curricular matéria e energia e esse bimestre agora mudou então para vida e evolução. E a gente vai falar de reprodução, que é importantíssimo, né, no mundo dos seres vivos, que é uma das características de todos os seres vivos. Todo ser vivo reproduz. E reproduzir é deixar descendentes, deixar organismos que possuem, que herdam, né, o DNA, as características do seu antecessor. Né? Então, para a gente entender algumas coisinhas que vão ser faladas aqui. DNA, material genético, gene, né? Como é que funciona isso? Dentro de todo ser vivo também é formado por células. Ou ele tem uma célula só, ou ele tem um monte de células. Dentro de cada célula existe algumas células, né, de bactérias não têm o núcleo, mas a imensa maioria das células tem um núcleo. Dentro do núcleo existe uma molécula especial que consegue fazer cópias dela mesma. Esta molécula se chama DNA. O DNA, ele tá cheio de genes dentro dele, né? Cada pedacinho de DNA traz aí alguns genes, e esses genes são códigos que vão dizer a característica daquele organismo, daquele indivíduo, né? E essa característica pode ter a ver com a sua espécie inteira. Por exemplo, nós somos animais mamíferos, então uma característica que vai ter nos nossos genes é que a gente tem pelos. A gente pode chamar de cabelo, mas são pelos, a gente tem pelos. Esse tipo de gene a gente tem junto com todos os outros mamíferos da face da Terra. Mas alguns genes são só meus, Natália, né? Tipo o formato do meu nariz. Lógico que eu compartilho isso com algumas pessoas da minha família, né? A gente até brincava, olha, tem o mesmo narizinho os dois. Então aí já é uma coisa bem mais da minha família, né? Só dos indivíduos ali da minha família parecidos. Então é isso, né? Isso são os genes. Os genes são os códigos. Por que eu tô falando isso? Porque na reprodução, o antecessor vai passar esse código inteiro ou uma parte dele para o seu descendente. Isso é que é reprodução. Reprodução, na verdade, é você propagar, você mandar para as próximas gerações os seus genes, né? O seu código. E aí você perpetuar o seu código em alguma escala. Então a gente vai ver aqui na reprodução que existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é aquela em que não tem mistura de genes de um indivíduo com outro. Então é um indivíduo sozinho. Ele não vai misturar os genes dele com ninguém. Ele sozinho vai passar os genes dele para o próximo, né? E a reprodução sexuada, que aí vai ter mistura de genes aí. Então vai ter células reprodutivas especiais chamadas gametas e tudo mais. Nessa aula a gente vai falar da reprodução assexuada só. Aí na próxima aula a gente fala da reprodução sexuada. Então, reprodução assexuada é quando um indivíduo sozinho manda os seus genes para a próxima geração, né? Ele se reproduz mandando seus genes ou parte dele para a próxima geração. Como é que isso acontece? Existem vários tipos de reprodução assexuada. E aí, dependendo do tipo de organismo, é o tipo de reprodução que ele vai fazer. O que acontece é que a imensa maioria deles vão gerar clones. Clone é um cara que é geneticamente idêntico a mim, como se fosse um irmão gêmeo, né? Aquele gêmeo idêntico. Então, é como se fosse aquele gêmeo idêntico, só que não foi porque nasceu junto comigo. É tipo como se eu desse origem a uma próxima Natália, né? Idêntica a mim. É lógico que isso não acontece na nossa espécie, né? Mas essa é a ideia. Então, eles são geneticamente idênticos. A primeira que surgiu na face da Terra foi aquela das bactérias. A bactéria é uma única célula, e aí o que acontece quando ela vai reproduzir? Ela cresce, e ela se divide em duas. O núcleo se divide em dois e o DNA se divide em dois iguaizinhos. Então,
essas duas que aparecem novas, a primeira não existe mais, né? A célula-mãe não existe mais, as duas que aparecem novas são geneticamente idênticas àquela célula-mãe. São clones dela, né? Isso é divisão celular simples, né? A gente chama também de divisão binária, bi de 2, né? Então uma célula se divide em duas. Isso acontece com bactérias, acontece com alguns protozoários, que são micro-organismos com uma célula só também. Acontece aí com alguns fungos microscópicos, né? Leveduras, esse tipo de organismo aí. Levedura é um grupo de fungos que a gente usa bastante na forma de fermento, né? Fermento de pão, fermento de cerveja, fermento de vinho, cada um tem a sua levedura própria. Então a divisão celular é isso, uma célula que cresce se divide em duas geneticamente idênticas. Depois disso a gente tem alguns mais diferentosos aí. O brotamento, né? Quem nunca ouviu falar em um broto? Aí brotou uma plantinha aqui. Por que eu falo que brotou a plantinha? Porque as plantas sofrem brotamento, vai crescendo, tem um indivíduo lá adulto, vai crescendo um mini indivíduo grudado nele. Esse mini indivíduo pode continuar grudado nele, formar uma colônia, né? Como acontece com como acontece com algumas anêmonas, alguns corais e leveduras também fazem isso. Ou pode desgrudar deles, como alguns organismos marinhos chamados hidras, né? Que tem uma foto aqui, uma hidra. Ele pode cair, né? Esponja também faz isso. Aí ele cai e forma um indivíduo novo. Isso era um broto, né? Foi brotamento que aconteceu aí. Outra coisa que pode acontecer é a formação de esporo. Esporo é uma célula minúsculazinha, muito pequenininha, que leva o material genético inteiro desse organismo, que vai cair em algum lugar específico, por exemplo, que tenha bastante umidade, e vai crescer um indivíduo novo. Isso acontece muito com fungo, né? Então, quando cresce um cogumelo, embaixo do cogumelo forma um monte de esporos, aquele pozinho, são muitos esporos que vão se espalhar. Quando ele cai num lugar úmido, ele consegue virar um fungo novo. Samambaia também faz isso. Embaixo da samambaia, aquelas bolinhas escuras e ásperas que tem, elas soltam um pozinho que são os esporos que vão cair em algum lugar e formar uma plantinha nova, né? Então, reprodução por esporos acontece em fungos e plantas. Outra coisa que pode acontecer é a fragmentação. Fragmentação, você fragmenta, né? Então, tem alguns organismos, por exemplo, corais, né? Se você quebrar um coral, ele pode formar 2 corais. Uma planária, que são animaizinhos muito pequenininhos, dá para enxergar até, mas eles são bem pequenininhos e achatadinhos, e eles, se você cortar a planária, ela vira 2 planárias. Então isso é a fragmentação, você quebra em 2 diferentes e ele cresce 2 indivíduos diferentes. Tem também a regeneração, que a gente costuma falar quando quebrou um pedaço, aquele pedaço se regenera, ele se forma de novo, né? Então repõe ali o que foi danificado. Então a planária, a gente fala que fragmentou, mas também é uma regeneração, porque você corta ela, por exemplo, a cabeça para lá e o rabo para cá. Então o rabo vai regenerar a cabeça vai regenerar o rabo e assim acontece. A Estrela do Mar é um famosão desse, né? Quebrei um pedaço de braço, ela tem um disco central, o centro da estrela. Se esse pedaço de braço levar um pedacinho desse centro, aquele braço vai virar uma estrela inteira nova. E esse estrela que ficou vai regenerar aquele braço. Então isso é regeneração. Partenogênese é um bem interessante. Ela tem a célula reprodutiva, como se fosse fazer reprodução sexuada, né? Se ela junta o óvulo com o espermatozoide, por exemplo, tem uma reprodução sexuada, mas tem algumas espécies que o óvulo sozinho se desenvolve num organismo novo. Por exemplo, os zangões, que são os machos de abelhas. A abelha rainha, os óvulos que são fecundados viram outras abelhas fêmeas, que são as operárias ou as princesas que vão virar rainhas de outras colmeias. E alguns óvulos não são fecundados, eles desenvolvem em uma abelha nova que é um macho, que é o zangão. Então é reprodução assexuada porque não teve união com o gene de outro indivíduo, né? Foi só a célula dela
que se desenvolveu inteira nesse macho aí, né? Alguns sapos também fazem isso, alguns anfíbios. Tanto é que foi usada essa ideia no filme do Jurassic Park, o antigo da década de 90. Se você não assistiu, assiste, é muito melhor do que o novo, tá? E falava basicamente disso, né? Porque eles disseram, não é possível fazer isso é ficção científica, mas a ideia do sapo, né, é real. Eles disseram que usaram genes de sapos para montar o gene do dinossauro que eles acharam lá. E aí, nos buracos colocaram genes de sapos, porque é um grupo próximo, para fazer o dinossaurinho dele, só que o sapo ele tinha a capacidade de desenvolver o óvulo dele sozinho num indivíduo novo. Então isso é partenogênese, né? A célula sexual ela se desenvolve sozinha no indivíduo novo. Nas plantas, né? Esses são os tipos possíveis. Nas plantas a gente tem alguns jeitos aí de reprodução assexuada, que a gente fala de propagação vegetativa, né? Que a gente usa muito para a produção de plantas. Quem trabalha vendendo plantas e tal, que fala, vamos fazer uma muda, Como é que faz a muda? Tem algumas técnicas, né? E por que a planta é capaz de fazer isso? Porque a planta tem grande capacidade de reprodução assexuada, que é a reprodução que a gente chama de vegetativa. Porque perto do topo dela, né? E nas bifurcações, seja de folha, seja na raiz, nas bifurcações, tem umas estruturazinhas que a gente chama de gemas. As gemas são aglomerados de células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Pode virar célula de folha, de flor, de raiz, de caule, de qualquer coisa. Então a pessoa, ela pega a área certinha dessas gemas para fazer uma muda. E essa muda pode ser feita de diferentes formas, né? Então a gente tem, por exemplo, estaca. Tem gente que fala, vou fazer por estaquia, né? Que ele pega, ele corta certinho na região da gema para colocar a estaquinha na terra, tira o excesso de folha e deixa só 2 ou 3 e tal. Eu tentei fazer isso, não sei se vai dar certo, né? Com um raminho de limão, aí você pega um raminho, tira um monte de folha, deixa só algumas e tal, raspa perto da gema para ver se ela se desenvolve, aquela gema mais de baixo na raiz e as gemas mais de cima em folhas, para virar um novo indivíduo. Tem um outro que chama mergulhia, faz com, por exemplo, hortelã, morango, que são aquelas que vai crescendo, aí ela cai um pedaço, gruda na terra e enraiza ali, né? Então são as gemas dali que tem essa capacidade. Aí se eu cortar, eu tenho uma planta para cá e uma planta para cá, né? E um outro que chama enxertia, que eu acho que deve ser o mais difícil de todos. Você pega uma planta aqui, aí você faz um corte nela e pega uma outra planta, como se fosse fazer a estaquinha, né, com as suas geminhas e coloca lá e gruda e faz tipo uma cirurgia no negócio lá, né, emenda uma na outra. E aí você tem, por exemplo, às vezes a pessoa fala, é que essa planta que tá aqui, ela tem a raiz boa para esse terreno, e essa outra que eu vou enxertar aqui, ela produz frutos muito gostosos. Então faz uma mistura aí, né, com a planta. Então tudo isso é possível graças às gemas que tem aí nas plantas que fazem essa reprodução assexuada, né? Por isso que eu posso fazer mudas com praticamente qualquer planta, né? Tem planta que é muito mais difícil, tem planta que é muito mais fácil. Se eu pegar uma folha de violeta é facinho. Se eu pegar um pedacinho de uma suculenta ou de um cacto é muito fácil, né? Mas de algumas outras plantas já é mais difícil, mas é possível. E eu vou terminar falando de vantagens e desvantagens. A reprodução assexuada é muito vantajosa para o indivíduo se espalhar, porque ele vai se reproduzindo sem precisar de um outro. Isso acontece muito rápido e aí ele se espalha muitos indivíduos no terreno. E aí ele consegue propagar a sua espécie. Só que como é quase tudo clone, né? Como não tem variabilidade, a variabilidade é muito importante, porque se aparecer uma doença, por exemplo, que pega em uma, vai pegar em todas, e aí eu posso extinguir com a minha espécie naquele ambiente. Então essa seria a desvantagem, porque se ela é pouco resistente a alguma coisa, ela vai ser pouco resistente a tudo, né? Então, mas tem a vantagem dela conseguir se propagar muito rápido.
ok? Então é isso, é um assunto denso, mas na próxima a gente fala de reprodução sexuada. Até lá!